Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos começar o terceiro bimestre. A gente vai começar falando, então, do núcleo da célula, né? Lembrando, então, que a gente estudou no terceiro bimestre, no segundo bimestre, um pouco sobre a respiração celular, mas no início do primeiro bimestre a gente falou um pouco sobre os ácidos nucleicos, né? Então, é muito importante a gente relembrar os nucleotídeos, como que eles se formam, a ligação adenina-timina, tá bom? Mas o núcleo, né, é a região da célula eucariótica, né, porque a célula eucariótica é a célula que apresenta o núcleo, né, as células procarióticas, elas não apresentam um núcleo organizado. Então, quando a gente falar de estrutura de núcleo, quando a gente falar de núcleo celular, a gente obrigatoriamente vai estar falando, então, de uma célula eucariótica e não de uma célula procariótica, que é a célula, por exemplo, das bactérias, né? Então, o núcleo é a região, então, dessa célula procariótica que armazena quase que todo o seu material genético, né? Ela é o centro de comando da célula. O núcleo é o centro de comando da célula. E o DNA que vai estar presente lá dentro, que é essa estrutura, então, que vai fazer essa regulação, ele vai regular a maior parte do metabolismo celular. E ele é dividido em 4 partes principais: a carioteca, a cariolinfa, o nucleolo e a cromatina. Aqui a gente tem uma imagem mostrando, então, a imagem do nucleolo, a cromatina aqui condensada na parte mais escura. A gente tem, então, a cariolinfa, que é esse citoplasma que existe dentro do núcleo, uma parte mais gelatinosa. E aqui por fora a gente tem o citoplasma, a membrana celular. Essa estrutura aqui é a carioteca, né? E aí a gente vai desmembrar isso melhor cada uma. Aqui a gente tem uma eletromicrografia, né, uma imagem real de um corpo celular de um neurônio. Então a gente consegue visualizar essa parte que é o citoplasma, né? Essa região que é delimitada aqui é o núcleo, né? Aqui a gente tem um nucleolo, que é uma região que a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas a gente consegue delimitar um espaço onde esse núcleo está muito bem organizado, certo? Então, isso aqui é uma imagem real de um neurônio. Então, a gente tem a primeira estrutura dentro do núcleo, é a carioteca, né? É essa membrana, né? A membrana celular que, então, delimita esse espaço onde vai estar guardadinho ali o material genético. Ela é lipoproteica e dupla, né, da mesma forma que a membrana celular, mas ela tem estruturas que são chamadas poros, né, que é como se ela tivesse pequenas estruturas aqui, ó, que na imagem a gente consegue ver muito bem, que são locais onde ela consegue fazer o transporte seletivo das moléculas que vão entrar e sair, né? Eles têm em média 10 nanômetros de diâmetro, né? E ele vai garantir, então, o transporte seletivo dessas moléculas entre o núcleo e o citoplasma e vice-versa, do citoplasma, do núcleo para o citoplasma também, né? Agregada a essa carioteca, né, a gente vai ter na face externa dela, a gente vai ter uma apresentação de uma trama de filamentos, né, que vão então reforçar um pouco essa estrutura, e a gente vai ter conectada a ela a presença do retículo endoplasmático rugoso, né? É como se fosse uma endomembranas que continuam ali essa estrutura da carioteca, né? Então, a carioteca também ela é responsável pela questão da síntese proteica, porque os ribossomos que estão ali, eles estão o tempo todo fazendo síntese proteica. E vocês vão entender um pouco mais para frente que faz total sentido, né? Ela realmente está ali, o retículo endoplasmático estar conectado a carioteca e muito próximo ao núcleo, né? Afinal de contas, o material genético está todo ali. Na questão
da sua regeneração, né? A membrana celular, que é externa, né? A membrana celular da célula, ela se regenera muito facilmente, né? Ela tem alta capacidade de regeneração. Mas o caso da carioteca, uma vez que ela for lesada, ela não consegue se reintegrar, né? Ela não consegue se regenerar. O único momento em que essa carioteca ela vai desaparecer é durante o processo de divisão celular, quando a célula está se transformando em duas. E aí ela desaparece por um momento e depois ela volta a se recompor, né? É a única parte. Então aqui a gente consegue ver muito bem, né? O poro, né? A carioteca, né? Lipoproteica, uma dupla camada, a gente consegue ver a parte externa e a parte interna. Os poros ali, a cromatina vai estar aqui dentro, o nucleolo, e aqui, anexado então na parte externa da carioteca, a gente vai ter a presença do retículo endoplasmático rugoso, com a presença então dos ribossomos, né? A outra estrutura, né, também muito importante, é a cariolinfa, né, que é também chamada de nucleoplasma, carioplasma ou suco nuclear. É a estrutura aquosa, a solução aquosa que vai estar lá dentro. Ela vai ter proteínas, ela vai ter diversas substâncias que vão então preencher esse núcleo e é onde vão ocorrer a maioria e diversas reações químicas, né? É dentro desse líquido, dentro dessa solução aquosa muito rica em diversas substâncias, em diversos elementos químicos, para então facilitar essas reações químicas que vão estar o tempo todo ocorrendo dentro do núcleo, né? Outra estrutura tão importante é o nucleolo, né? O nucleolo, ele aparece nessas micrografias eletrônicas como manchas escuras, assim, porque eles são facilmente curados, né? Eles são facilmente curados. São regiões normalmente esféricas, né? Que se coram facilmente, né? Na verdade, ele vai estar, o nucleolo ainda é uma grande questão para os geneticistas, né? Ainda não se tem uma total certeza sobre a sua função, mas o que se acredita é que ele está relacionado à questão da formação das subunidades do ribossomo, né? O ribossomo é uma estrutura muito importante para a síntese de proteínas, né? Ele é responsável pela síntese de proteínas. Mas essa síntese de proteínas, ela está completamente conectada ao DNA e ao RNA. Afinal de contas, as informações, elas vêm disso, né? O vídeo que eu passei um pouquinho antes de começar a aula, vocês conseguem conectar isso, né? Na verdade, a nossa cor dos olhos não é uma proteína que vai então dar a cor dos nossos olhos. Então, por isso que a síntese de proteína ela é tão importante, tão importante. E esse nucleolo é isso, é um agregado de RNA ribossômico de proteínas que se acumulam e ficam juntinhas ali. Então, quando ele vai fazer uma micrografia eletrônica, quando ele vai fazer alguma manuseio com a célula, e quando ele cora, né, ele usa um corante ali para trazer à tona essas substâncias, o nucleolo ele se cora muito fácil, né? Então ele é muito fácil de ser observado dentro do núcleo e ele é até um dos identificadores, né, de onde se localiza o núcleo, porque a carioteca mesmo ela demora um pouco mais para ser corada. Então eles são, o que se acredita mesmo é que ele está relacionado então a essa formação dessas subunidades ribossômicas, mas ainda tem várias controvérsias em relação à verdadeira função do nucleolo, mas que ele está ali e ele está sempre ativo nas células, né? Então, pela imagem, a gente consegue ver que agregada à carioteca ainda, ó, o retículo endoplasmático rugoso, né? Aqui a gente tem algumas mitocôndrias, provavelmente. Aqui eu não sei, né, o que é, glicose, talvez, material em volta. E aí a gente vai partir para esse material genético que vai estar dentro do núcleo, né? É muito importante a gente entender algumas palavrinhas, como por exemplo essa, que é a cromatina,
né? O DNA, gente, a gente não consegue visualizar ele, nem com microscopia eletrônica, né? Ele não consegue ser visto, né? Na verdade, ele é muito pequeno, ele é muito fino, né? Ele tem uma estrutura muito pequenininha. E ele, normalmente, né? Ele está agregado a algumas moléculas, né? Esse DNA ele vai estar, então, a cromatina nada mais é que um conjunto dessas estruturas chamadas cromossomos que se cora facilmente. Os cromossomos, na verdade, eles são constituídos de moléculas de DNA associado com proteínas super importantes que vocês precisam sempre saber o nome, que são as histonas. Então, quer dizer, o que é o DNA? O DNA é a fita que a gente estudou lá, os ácidos nucleicos, né, que podem ser RNA ou DNA. No caso, quando a gente estiver falando de cromatina, a gente vai estar sempre falando de DNA, né? Afinal de contas, é o DNA que é o responsável, então, por carregar o material genético. Os RNAs são fitas, né, que usam o DNA como molde. Vocês lembram disso na aula no primeiro bimestre? Então, o DNA, ele se associa a uma proteína. É como se ele usasse uma estrutura para se ancorar, né? Ele não pode ficar solto. E ele também é muito fino, é como se ele fosse um carretel de linha, né? Ele fosse essa linha. E aí, ele usa o carretel, que no caso, o carretel seria a histona, e ele usa essas proteínas, então, para se organizar. Eu vou passar um vídeo para vocês, bem rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Mas o que é importante a gente entender é que a cromatina é um cromossomo agregado, então, a essas histonas, né? Então, ela pode ser heterocromatina, quando ela está bastante espiralada, quando ela está bem enrolada. Lembrando que essa fita aqui, então, que a gente está falando, é o cromossomo, né? É a união do DNA com essas histonas, né? E tem momentos, então, que ele vai fazer, ele vai se enrolar e vai ficar bem espiralado. E aí a gente chama essa cromatina de heterocromatina. Em outros momentos ela vai estar menos espiralada, né? E aí ela é chamada de eucromatina. O gene, na verdade, o gene que vai decodificar então a cor dos meus olhos, por exemplo, ser castanho, vai estar na eucromatina, né? A heterocromatina ainda são lugares assim que a gente não consegue, é como se não fosse decodificada, não tem uma informação genética dentro da heterocromatina, mas na eucromatina sim, por isso que ela não se espirala, né? Mas os estudos em relação à genética, gente, são muito recentes, principalmente com essa coisa do projeto Genoma, né? A gente não tem aí nem 50 anos, né, de descoberta e de, assim, apesar dos avanços serem muito rápidos, mas é muito pouco tempo para a gente já elucidar todas as questões. E a heterocromatina é um lugar também que é ainda bastante discutido. Então é isso, né? Eu queria colocar essa imagem para vocês porque ela é muito elucidativa. Então aqui tem a fita de DNA, que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Dupla hélice, adenina com timina, citosina com guanina. Lembram disso? Então, eles formam essa dupla hélice, né? Com bases nitrogenadas conectadas uma na outra. Essa é a fita do DNA, que a gente estudou lá atrás. O que a gente vai entender agora é como que esse DNA se transforma numa cromatina. Na verdade, o DNA se agrega, então, a essas proteínas, né? Essas bolinhas aqui são as histonas, e o lugar que ele se conecta a essa proteína é chamado de nucleossomo, né? Essa cromatina, então, esse DNA enrolado com essas proteínas, chamada histona, vão se anovelando cada vez mais, vão fazendo um espiralar cada vez maior, no intuito de quê? De diminuir de tamanho. Porque a fita de DNA ela é gigante. Ela não caberia, ou então ela caberia dentro do núcleo, mas na hora que ela precisasse se desenovelar, ela ficaria embaraçada. Então, não sei se vocês já pegaram um colar de miçanga,
né? Ou um colar bem fininho, assim. Se você pega e bagunça ele demais, ele cria um tanto de nó. O objetivo, então, aqui da organização desse DNA é fazer com que ele consiga ficar pequeno de uma forma organizada e no momento em que ele precisar se abrir, ele vai fazer isso, né? Então, quando ele precisar, então, abrir o seu processo, não está tão condensado, né? E aí ele vai se condensando, se condensa a uma forma tão grande que ele vai, então, se transformar num cromossomo com essa estrutura. Isso nada mais é que uma fita de DNA completamente enovelada, cheia de proteínas, chamada histona, né? Então, ele sai do estado de cromatina e vai para o estado de cromossomo. Tudo é DNA, né? O que vai determinar o que é uma cromatina, o que é o cromossomo, é o nível de... é o seu nível de condensação. Quanto mais condensado, quanto mais apertadinho ele tá, mais ele vai se tornar um cromossomo. Se ele se desenovela um pouco, se ele se torna mais fluido, ele vai ser uma cromatina. E isso vai depender exatamente do seu processo de divisão celular, se ele está em processo de divisão ou não. Tá? A gente vai entender isso um pouquinho para frente. Então vamos lá, gente. Os cromossomos, eles são estruturas celulares que vão guardar então as informações genéticas de cada espécie. Cada espécie vai ter um grupo de cromossomos, um número, né, uma estrutura, né, e um tipo de cromossomo, né. A estrutura, então, é uma fita longa de DNA associada às proteínas, principalmente as histonas, né. E no período quando a célula não está se dividindo, vamos pensar, a célula tem esse objetivo, ela também tem um ciclo de vida. Ela nasce, ela se reproduz e depois ela vai morrer, né? Ela cresce e ela se reproduz. Durante o processo dela de crescimento ali, que ela está só paradinha, ela não está se dividindo, ela não está no processo então de divisão celular, ela vai estar com o seu DNA em fios longos, únicos e pouco espiralados, né? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que ele vai estar no estado de cromatina, né? Então, quando a célula não está dividindo, ela está ali paradinha, está de boa, não quer nada com ninguém, ela tá o seu material genético vai estar no estado cromatina. É como se tivesse na praia lá, de bobuia, relaxado, tá? Mas aí acontece um processo e ela fala assim, não, agora eu preciso me dividir, né? Ou então uma criança está crescendo, teve um estirão, células do músculo, as células dos ossos, de repente, entraram em trabalho. Não, agora a gente vai dividir porque o menino tem aquele estirão. O que acontece? Né? Uma divisão celular enorme começa a acontecer, né? E aí, antes desse processo, antes dela começar a se dividir, a cromatina já começa a se organizar. E aí o que acontece? A cromatina vai começar a se condensar a um ponto tão grande que ela vai se transformar em cromossomo, né? E é isso que vai acontecer. O cromossomo vai se tornar, a cromatina se condensa de uma forma tão grande que forma essa estrutura de cromossomo que a gente conhece, que é esse xizinho bonitinho, né? E o cromossomo, então, nada mais é que a cromatina muito compactada, muito condensada, tá? E aqui a gente tem aquela mesma imagem que eu acabei de mostrar para vocês, mas de uma outra forma, né? O DNA com o seu gene, né? Se enovela, então, formando cada vez um enovelamento cada vez maior até o estado dela de cromossomo. Pensar, então, que aqui a gente está falando de cromatina. Vamos lá. E aí tem uma outra palavrinha que a gente sempre usa quando a gente vai falar de núcleo, com certeza vocês já viram nos exercícios de vocês, que são cromátides irmãs, né? Então, o cromossomo, cromossomo é quando essa cromatina, né, esse material genético com as proteínas lá, as histonas, estão completamente condensados, ele sofre, né, ele pode se duplicar, né? Como eles são fitas de DNA, enquanto ela está no estado lá de cromatina, ela pode sofrer um processo de divisão, né? Ela pode se duplicar. Então, ela faz esse processo de duplicação,
formando um filamento de cromatina, né? Mais um filamento, não? Então, ficam 2 filamentos, né? Unidos, então, para uma região central. Então, é essa imagem aqui, né? A gente tem uma cromatina, né? Na fase da interfase, da interfásica, que é o momento dele de cromonema, de cromatina, né? Tá ali bonitona. Ela vai então fazer o quê? O processo de duplicação, né? Então, esses cromossomos aqui, eles vão se duplicar. Não que eles tivessem se unido, tá certo? Eles aqui, isso aqui é um cromossomo, isso aqui é outro cromossomo. O que acontece? Eles duplica, mas eles se mantêm unidos por uma estrutura aqui chamada centrômero, né? E aí eles vão formar as cromátides irmãs. Isso aqui é uma cromátide irmã e isso aqui é uma cromátide irmã, unidas então pelo centrômero. Isso aqui ela acontece, né? Se condensa e se transforma em cromossomo na fase da mitose. Então vamos pensar assim: a célula tá lá parada, tá de boa, tá na fase da intérfase, tá lá de bubuia. De repente, ela começa a sentir no coração que tá na hora dela se dividir, né? O que ela vai fazer primeiro? Antes de qualquer coisa, antes de começar o processo de divisão celular, ela vai duplicar o seu material genético. Porque se uma célula vai virar 2, ela precisa duplicar o seu material genético, ela precisa duplicar o seu DNA. E é isso que ela faz. Então, cada um desses cromossomos aqui, que está na fase de cromátide, resolve... Não, agora a gente vai ter que ir embora, né? A gente vai ter que agilizar. Então, eles vão lá, duplicam, né? Para então começar o processo de divisão celular. Duplica, condensa cada vez mais, porque isso aí já vai estar lá no processo de divisão, enquanto ele está em mitose, ele vai se condensando. Mas ainda lá em síntese, né, dentro do processo de mitose e meiose, ele vai estar fazendo esse processo. E aí ele tem algumas estruturas, né? São chamadas constrições, que são essas estruturas aqui, ó, que vão poder dar origem a alguma coisa do nucleolo, tudo. A gente não precisa se preocupar muito com isso, não, mas se aparecem essas palavras, vocês sabem o que é, né? Quando o cromossomo está no máximo de condensação, ele tem algumas regiões que são mais sofrem constrições mesmo, é como se fosse mais apertadinho, né? Pode ser chamado de constrição, são constrições primárias e secundárias. Vão ter cromossomos que vão ter mais de um. Tá? Então, essa é a imagem, né, das cromátides e um cromossomo duplicado, né? Então, com seu centrômero e aqui as suas estruturas. E aí, os cromossomos eles vão ter formas, né? Quando ele faz esse processo de divisão, o centrômero pode estar em posições diferentes, né? E essas posições diferentes vão dar nomes aos cromossomos. Os cromossomos podem ser metacêntricos, quando eles se dividem, né, de forma igual, então os braços que se formam são de tamanho iguais. Submetacêntrico, quando uma parte é menor e uma parte é maior, né? O centrômero está um pouco deslocado para a região central, resultando em um cromossomo com um braço um pouco maior, né? O cromossomo acrocêntrico, né? Que ele está muito próximo do fim aqui, né? Do cromossomo, né? Resultando em um braço longo e um outro braço bem reduzido. E o telocêntrico, né? Que é o centrômero está na extremidade, então, do cromossomo. Então, a gente tem 4 tipos de cromossomos. A gente vai entender um pouquinho isso na outra aula, quando a gente falar um pouco sobre cariótipo e isso, tá bom? E aí os cromossomos eles podem ser homólogos, porque cada espécie de ser vivo, ela tem um número de cromossomo próprio. Então, assim, a espécie humana tem um número de cromossomos diferente da espécie do gato, da espécie do cachorro, da espécie da mosca, né? Só que nós, seres humanos, a gente tem 23 tipos de cromossomos, só que eles se encontram aos pares. Então, eu coloquei para vocês, isso aqui é um cariótipo. Quando a gente quer analisar a estrutura, por exemplo, saber se uma criança ela tem síndrome de Down,
né? A gente analisa o cariótipo. Esses aqui são os cromossomos que vão estar dentro de um... Não é exatamente isso, não. Dentro de uma espécie, não é a espécie humana, porque tem mais de 20, né? De 23. Eu não sei exatamente qual é, mas é assim que eles se organizam, tá? Então, os seres humanos, eles têm 23, só que vão estar aos pares. Por isso são chamados homólogos. Assim, nossas células apresentam 46 cromossomos, porque são 23, mas eles estão duplicados, né? Homólogo, então, está relacionado a esses cromossomos aos pares. Quando a gente fala cromossomos homólogos, a gente entende, então, que eles estão sempre aos pares, certo? E aí a gente tem também essas duas palavrinhas que são chaves, né? Células diploides e células haploides, né? Eu vou colocar uma imagem aqui na frente. As células diploides, elas vão ter os cromossomos quando eles se parecem aos pares, né? Enquanto que um conjunto de cromossomos é chamado de N, né? Então, a gente sempre vai chamar de N um conjunto de cromossomos, né? Então, as células diploides, elas vão ter dois N, dois conjuntos de cromossomos. Por exemplo, nós, seres humanos, né, temos as células somáticas 2N igual a 46. Já as células haploides, os cromossomos aparecem em uma única cópia, né? Elas não vão estar duplicadas, não vão ter elas aos pares, certo? Não vão ser cromossomos homólogos, vai ser apenas um, né? Então, essas células são chamadas de N. Então, por exemplo, nos gametas, né? Os ovócitos, espermatozoides, não apresentam células diploides, são células haploides, N igual a 23. Justamente porque quando um espermatozoide encontra com um óvulo, forma então um organismo com 46. Olha como a natureza é sábia. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, essas células aqui provavelmente vieram da mãe e essas aqui vieram do pai, mas eles são iguais, né? Então, essa aqui é uma célula diploide, uma célula da mãe e uma célula do pai. Dos 23, eles formam pares, né? Então, os cromossomos homólogos formando, então, uma célula diploide. Já aqui não, né? A gente tem um representante desse cromossomo e um desse. Então, é uma célula haploide. Eles não estão duplicados, tá bom? Aí, pessoal, por hoje é só, né? Desculpa, a aula ficou um pouco extensa, mas eu acho que é importante a gente ter muita informação e a gente tem 1 hora de aula, então a gente consegue ir agora para o chat. Bom, um abraço.